Oi, turma, tudo certinho? Tá querendo traçar uma rota aí para ir para o Nordeste ou querendo ir para o Sul, Sudeste? E qual BR eu devo percorrer? Qual a melhor, né? Muita gente pergunta assim: 116 ou BR 251, que a gente liga ali entre a BR 251, 135, 040 ou vice-versa, né? Pegando a 116, a gente vai estar explicando e esclarecendo, dando a nossa opinião. Claro que vale, é a sua opinião, você que vai decidir qual o melhor caminho a percorrer, mas os dois têm uma grande diferença. É sobre isso que a gente vai falar agora aqui com vocês, tá? Mas eu te convido também a se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua dúvida, deixe sua pergunta abaixo para a gente poder estar ajudando e esclarecendo, pois é um prazer participar da viagem junto com vocês, tá? Vocês vão lembrar da gente, ó, se você falou aquilo lá e é muito importante, a gente está junto com todos vocês aí na carona, nas viagens, principalmente para quem está planejando aí uma viagem de final de ano, festas de São João, as festas juninas, né? Bom, turma, olha só, existe características um pouco diferentes com respeito quando se trata a BR-251 e a BR-116. Logo adianto para vocês que a BR-116, quando você entra em Minas Gerais, ou vice-versa, você está em Belo Horizonte, quer entrar, de vez de pegar 040, você segue na 116. A 116, ela traz um risco, né? A gente vai falar assim, porque o risco quem traz é os motoristas. A pista, a rodovia, ela está ali paradinha, mas os riscos quem traz são os motoristas. Mas vamos tratar dessa maneira, uma via mais perigosa, né? Então, assim, a BR-116 ela traz ali um pouco de risco, principalmente para quem não conhece muito a rodovia, precisa vir com cautela. Às vezes a gente vem com cautela, mas existe motoristas que vêm empurrando a gente e a gente tem que saber lidar nessa situação. Nas duas BRs é assim, mas na BR-116 eu gosto muito da BR-116 pelo fato de ter uma cidade próxima a outra. A questão das cidades, então, te ajuda em um momento que você precise, de repente, deu uma dor de barriga, deu um mal-estar, precisa de uma farmácia. Principalmente quem viaja com crianças, com pessoas idosas, a BR-116 é uma BR, no meu ponto de vista, dessa maneira boa. E também tem outra coisa também, tá? Que é muito importante, a questão da rede de celular. Então, quando você faz uma viagem, você geralmente coloca ali internet, utiliza duas operadoras, três operadoras, o máximo que você puder colocar de operadoras com sinal, tá? Com internet, melhor dizendo, com créditos, os seus dados carregadinho. E a questão de sinais, ele é maior, né? Então a questão de sinal, se você, Deus me livre e guarde que isso não aconteça, mas precise de uma ajuda, de um socorro, você tem uma certa facilidade no trecho aí da BR-116 que liga aí até Belo Horizonte, praticamente, porque depois quando você vai pegar São Paulo, você já pega uma rodovia que tem ali o pedágio, a praça de pedágio, tem a gestora ali da rodovia e ali você consegue ter uma assessoria melhor, né? Então nessa questão eu gosto, mas existe um ponto negativo da BR 116 com respeito à quantidade de buracos. Agora a gente sabe que a quantidade de buracos tem diminuído, o governo tem feito um trabalho bacana lá e tem ajudado bastante. Então tem tido uma melhoria, mas vira e mexe, tem umas crateras, literalmente crateras, principalmente em tempo de chuva. Eu evito muito, apesar da 251 ser um pouco mais complexa em questão da chuva, mas eu já presenciei carros caindo dentro de buraco, carro cai mesmo assim todo dentro. Então, assim, eu quando eu faço uma viagem dessa, eu traço as duas rotas, né? Então eu estudo as duas rotas e no meio do caminho a gente vai andando e analisando, mas a gente já traçou, já nos planejamos. Se caso der errado cá, quando chegar ali na boca da entrada da rua, a gente pega o melhor caminho porque a gente já pesquisou questão climática, né? Com chuva já complica um pouco mais e a questão de buracos. Um certo tempo a gente estava viajando e a pista estava muito boa, né, na nossa ida para o Nordeste. Na volta para o Sul, a gente nos deparou
menos de 15 dias, né? A volta. E quando a gente estava voltando, de repente um buraco onde não existia. Não entendi até hoje. O carro bateu um lado do pneu, amassou o jante, deu uma laranja no pneu, graças a Deus não estourou. Mas a questão até isso, né? Na BR-116, borracharias você acha com mais facilidade. Então, agora tem esse outro lado, tá? Mas, por outro lado, existe a BR-251. Apesar de ser muito temida, eu quero falar muito sobre a BR-251. A BR-251, muitos falam que é a rodovia sem lei. Não é assim bem sem lei. A lei existe em todo o território nacional, mas a fiscalização ela ainda é um pouco pobre em fiscalização, tá? Agora colocaram ali alguns radares, onde se você passar com a velocidade em 60, é capturada essas imagens. Se eu não me engano, tinha 6, né, na rodovia que não tinha. Hoje você vê um pouco mais de efetivo de policiamento, coisas que não tinha algum tempo atrás, mas ainda assim é muito precária nessa questão de fiscalização. E isso faz com que muitos motoristas acabem fazendo o que quer. Não estou me referindo à questão dos acostamentos. É uma rodovia estreita, muito estreita e logística. Muito caminhão, muita carreta, tem muito carro pesado ali. E, infelizmente, a gente é obrigado, às vezes, a ultrapassar em uma faixa contínua. Não tem opção. Às vezes, você tem que ir para o acostamento, para o outro carro passar. Na verdade, nem tem acostamento, mas ainda assim, o pedacinho de faixa que tem, os caminhões ele costumam colocar no canto para que você passe. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura ali na BR-251, sem contar com o deserto que é de um ponto a outro. É um deserto muito grande. Então, assim, vai pegar a estrada, vai pegar a 251. É muito importante que você esteja com a revisão em dias do seu veículo. E em questão de horários, eu gosto muito de rodar na 251 no primeiro horário da manhã. Apesar do primeiro horário da manhã ele ser bastante carregado de carros, mas isso me traz um pouco de segurança. Caso venha ter algum problema com o meu veículo, eu ainda tenho o dia inteiro pela frente para tentar resolver e pedir até uma ajuda, um socorro, tá? Então, se você pega o finzinho da tarde, é um risco muito grande. Eu não aconselho, tá? Mas quem tem a necessidade, quem precisa, não tem o que fazer, tem que enfrentar. E muita gente viaja à noite, mas não aconselho. E também é um risco muito grande, tá? Entre a BR-116, a entrada da BR-116 até ali na mediação, finalizando a 251 para você pegar a 135, ele tem aproximadamente 330, 350 quilômetros, tá, de distância. Então você calcula. E um conselho também que eu quero trazer para vocês. Poxa, se vai o meu carro, eu encho o tanque, ele faz 500 quilômetros, um exemplo. Mas vou dar um conselho para vocês também. Se forem pegar a 251, o tanque foi para o meio, próximo posto de combustível, de preferência na sua mão. Eu evito ao máximo, só se não tiver jeito, ir para outra faixa para abastecer. Mas sempre opto na minha faixa. A gente acaba completando o tanque. Por quê? Porque por ser mão única, né, não tem uma duplicação e muito raro ter a faixa adicional para os caminhões quando sobem. Então o que acontece? Se um caminhão daquele quebrar no meio da estrada ou tiver algum problema, como teve recentemente, a gente estava nesse engarrafamento de um produto químico que foi derramado na rodovia, a gente ficou quase o dia inteiro no meio do caminho. E aí a gente tinha uma garrafona de água, nos hidratamos com água, inclusive o carro muito quente, com criança, tinha que ligar o ar-condicionado, e isso tudo fazia com que o combustível ele evaporasse mais rápido, né, na primeira marcha, ou quando tem obras muito grandes, então acaba consumindo um pouco mais. A gente teve um episódio que a gente ficou com um pontinho de gasolina, entramos quase em parafuso, ficamos muito preocupados, até nas ladeiras a gente tirava o pé do acelerador, deixava descer aí na compressão para que pudesse ter o mínimo de consumo de combustível. Então foi um apuro que a gente quase passa. Então teve a oportunidade, abastece.
o veículo, tá? Então, assim, os postos de combustíveis também são muito distantes, em alguns trechos são muito distantes um dos outros. Teve um inscrito também que perguntou a gente, Silvas, mas que curva é essa? A curva da morte que tem ali na BR-251, a gente anotou, é o ponto mais crítico, eu anotei aqui para vocês, né? É a Serra Francisco Salles, na Serra todos, quem já passou e quem vai passar vai conhecer. É uma serra bem típica, não tem igual, não tem uma serra igual. E, gente, a gente fala assim, poxa, mas a gente tem que ter positividade. Claro, a gente tem que ter positividade, mas a gente também tem que saber os riscos que tudo ocorre, para que a gente tenha essa flexibilidade em ter uma atenção no momento de um desastre. Deus me livre e guarde, mas eu sempre tenho essa prudência. Na Serra Francisco Sá, a gente também presenciou já um caminhão que vinha contra a gente. Na verdade, foi depois que a gente passou, né? Depois que a gente passou pelo meu retrovisor, eu vi, perdeu o freio e atravessou o outro lado, né? Então, se fosse bem na hora, Deus me livre e guarde. Então, tanto na sua retaguarda, ter bastante atenção e nunca ficar atrás ou na frente de carro grande. Adianta ao lado e vai-se embora. Então, tenha atenção nesses quilômetros que eu vou citar para vocês aqui. Entre o quilômetro 470 ao quilômetro 476. É um trecho, se eu não me engano, tá, turma? Mas é uma média essa aí. É 10 quilômetros, né? 10 quilômetros é uma área bem complexa. Entre 8, 9 quilômetros mais ou menos. É um trecho, você acha que é pequeno, mas ele se torna grande, né? Tanto quem sobe quanto para quem desce. E ter bastante atenção. Mas as características de ser um pouco diferente com respeito às quantidades de carros grandes são iguais, né? Então, assim, vá com bastante cuidado, bastante cautela e, de preferência, no primeiro horário. Eu opto sempre pelo primeiro. Como é o primeiro horário? Eu gosto, saio ali, né, da 135, eu já entro já amanhecendo, no horário de 5 horas, 6 horas. Tem dias que não dá, realmente a gente tem que enfrentar mesmo ali, 4 horas da tarde, a gente ainda está na metade do caminho para passar por Salinas, para ir-se embora, mas realmente é uma rodovia que ele adianta mais o lado, você consegue evoluir mais na viagem e ter bastante atenção. Mas as duas opções são muito boas, a 116 é boa e a 251. Mas assim, com essa opção, caso você tenha esse desejo de ir pela 116 para passear, para conhecer mais cidade, tem mais pousadas, apesar que as pousadas da 116 elas costumam encher bem cedo, né? Cedo você já não tem mais horário, já na 251 já tem questão de horário, os horários são mais extensos, a gente para 7 horas, 8 horas, a gente consegue achar pousadas para a gente dormir em Bocaiúvas e em diante até a BR-040, a gente consegue, mas na 116 já tem um pouco de dificuldade. Então, para que você corte ali, você pega a 2, sai da 116, entra na 251, né? Montes Claros, Salinas, essa região, e você vai sair na 135, que já se encontra ali em Bocaiúvas. Ali na 135 já é mais tranquilo, pois existe pedágios, tem uma praça de pedágio em cada ponto e tem ali um socorro, uma ajuda. Nesse horário já mais tarde um pouquinho, não tem problema nenhum. Também tem algumas duplicações que foram feitas recentemente e isso ajudou, mas isso não te faz entrar na zona de conforto, tá? Porque tanto a 251 quanto a 135 é uma rodovia logística e com bastante curvas e um pouco perigosa, e a gente tem que ter bastante atenção, tá? Mas fica ao seu critério. Se não falei algum ponto, faltou algum ponto aqui para a gente trazer para vocês, por favor, deixem nos comentários abaixo que a gente volta para responder todos vocês nessa decisão de viagem, tá, turma? Então, as duas são boas, são muito bacanas, mas existem algumas diferenças, né, entre uma e outra, e a gente precisa ter atenção. A questão da pavimentação, hoje a 251 ela tá mais lisinha, tem mais ali calçamento, tá mais tapete, né? Antes tinha muito buraco, mas hoje tem mais tapete, mas a gente não sabe precisar por quanto tempo fica esse tapete. O asfalto
bem feitinho, porque a gente sabe quando dá uma chuva derrete, né? Então, ir com cautela, ir com calma e com atenção. Eu utilizo, vou trazer para vocês aqui, inclusive eu ia fazer até um vídeo falando sobre isso, qual GPS eu uso. Eu vejo muita gente falando dos GPS por satélite. Eu sempre viajei, sempre viajo com o meu GPS mesmo, né? Do celular, do Google Maps. Eu utilizo ele, eu não gastei ainda, né? Sinto vontade de ter, mas no momento um GPS de 3, 4 mil reais, aqueles mais tecnológicos, mas não dá, eu utilizo o mesmo do celular, mas sempre vou com um ou dois celulares a mais, dois, três cabos a mais para poder fazer o carregamento, isso para qualquer viagem que a gente faça, mas nessas duas opções a gente tem que ter bastante atenção e cautela, principalmente na BR-251, mas mais rápido, flui mais a viagem, tá bom, turma? Então eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida, quer dar uma opinião, por gentileza, deixa aqui nos comentários abaixo que será muito bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!